Confidências com Eduarda Borba. Aos domingos, entre as 15 e as 16, o lado mais filosófico da sua rádio. E pronto, cá estamos com o nosso convidado de hoje, Nuno Gonçalves, psicólogo clínico e do trabalho, fundador da Associação Para Mim Basta, uma associação que traz uma nova vertente a uma carência bastante atual e que nos fala particularmente da violência psicológica na sociedade. Boa tarde, Nuno Gonçalves. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a todos os que nos escutam. E obrigado pela vossa presença e obrigado também pelo convite. Eu é que agradeço o convite porque esta sua associação Para Mim Basta é de uma grandeza que certamente que teremos que repetir vários programas nesta temática, visto que toda a nossa sociedade está sedenta de um basta. A verdade é que as pessoas conseguem dizê-lo, basta, mas depois não sabem como é que ultrapassam e de que forma é que podem sair desta opressão que é a violência psicológica. Ora, obrigado. É de facto uma oportunidade para mim basta poder falar de algo que nós já somos sensíveis há muitos anos e que, tanto hoje como no passado, sentimos a mesma luta, que é dificuldade de combater um monstro invisível, um monstro sem forma, um monstro que não se materializa. Não se materializa em termos imediatos. Hoje não aprofundarei nessa área e desde já manifesto a nossa disponibilidade e o agradecimento para futuras conversas, porque a violência psicológica mata. A violência psicológica faz as pessoas adoecerem e destrói também a vida. A pessoa fica com as suas opções limitadas. Ora, a violência psicológica é algo que é difícil ainda hoje ser identificado pelas próprias pessoas que estão sujeitas a ela. Exatamente, ia-lhe mesmo perguntar como é que a pessoa que está sujeita à violência psicológica se apercebe que está na altura de dizer basta. Qual é o limite? Assim, os limites são sempre difíceis de definir porque os limites são pessoais e dependem sempre dos objetivos, das metas que a pessoa se propõe traçar. Eu costumo apresentar um exemplo que não será o melhor, mas do voluntário para uma guerra. Sim. Uma coisa é uma pessoa ser recrutada para uma luta que ela acha que não lhe diz respeito e que vai contrariada e vai com o sentimento de sujeição, de ser atingido às vezes até por uma injustiça. Uma pessoa que adere como voluntária porque acredita na causa, sabe que vai fazer sacrifícios e aceita esses sacrifícios como fazendo parte dessa guerra. Ora, as circunstâncias em que cada um vive determina muito quais são os limites e até onde a pessoa se dispõe a avançar. Porque, sendo uma violência difícil de provar, quantas vezes nós não assistimos a pessoas que estão a ser alvo de violência psicológica em grupos de amigos, à vista de todos, e mais ninguém vê. Percebemos nós, apercebe-se a pessoa que está sujeita a essa violência, porque os outros amigos desvalorizam, diminuem a situação, lá estás tu a reagir, estávamos a brincar contigo, então o Zé, ele é brincalhão. Ele não te estava a ofender, lá estás tu com as tuas manias da perseguição, também estás sempre a queixar-te. E as pessoas acabam por pactuar, umas vezes por falta de disposição para combater, para se oporem àquilo que sentem que é algo que não está muito bem, outras vezes, ingenuamente, são cúmplices de algo que não acontece apenas em grupo, são situações de desvalorização sistemática que vêm de casa. E nós estamos a falar aqui não apenas de mulheres, estamos a falar de mulheres, estamos a falar de maridos, estamos a falar de filhos, estamos a falar de pais. Claro. A violência psicológica é transversal a todas as dimensões humanas.
A maior dificuldade da violência psicológica é, em primeiro lugar, a pessoa reconhecer, perceber, identificar que está a ser sujeita à violência psicológica. Porque os padrões errados de comunicação entre pessoas podem levar a pessoa a duvidar da sua própria avaliação. Será que estou a ser severo? Será que eu estou a perceber bem? Uma outra situação. Antigamente era frequente nas mercearias as pessoas terem a trabalhar consigo afilhados, familiares que vinham da província. E se a meio do dia havia um murro no balcão, o que é certo é que depois à noite passa-me a travessa, por favor. Ou seja, as relações tinham uma outra forma de se regular. Hoje em dia, o murro num balcão com alguém que não é nada e que não tem qualquer possibilidade de reagir e de amenizar, já sai completamente fora do que é uma relação equilibrada, de uma relação de correção. É literalmente uma agressão, porque não é como é que dizer, não é um repente, não é um desabafo, é de facto uma violência. Outra situação também que é a violência indireta. Muitas pessoas estão sujeitas à violência psicológica e não se apercebem, porque acham que quem é sujeito à violência é o parceiro. Porquê? Quando alguém que está a presenciar uma ação de violência psicológica se sente ferida na sua sensibilidade, se sente ferida nos seus valores, também está a ser atingido pela violência psicológica. De forma indireta, por, como é que eu ia dizer, por raspão ou por, digamos, por estilhaços, não sendo alvo direto, mas é algo que também a afeta. Imaginemos uma situação de trabalho, passemos um pouco daquele ambiente sistemático de família que às vezes também limita, porque a violência psicológica também acontece muito em ambientes profissionais. Quando alguém fica contente porque é o colega que está a receber o sermão e não é ele, por um lado há um sentimento de alívio, só que essa pessoa fica automaticamente cerceada na sua expressão, na sua naturalidade. Ou seja, é alguém que já tem que se refriar e que tem que estar atento ao seu comportamento. Não pode ser natural, vai contra a sua própria vontade, vai contra a sua própria sensibilidade. Eventualmente até pode começar a evitar uma pessoa com quem se relacionava até àquela altura para não ser considerado próximo ou para não ficar também sujeito ao mesmo tipo de tratamento. Portanto, a violência psicológica é algo que não tem contornos muito definidos. Mas como é que uma pessoa, um ser humano, seja ele homem, mulher, enfim, o que for, quando é que nós nos apercebemos que estamos a ser vítimas de violência doméstica, de violência psicológica, desculpe? Quando deixamos de ser nós. E quando é que temos esta percepção que deixamos de ser nós? Às vezes muito tarde. Tarde demais? Tarde demais. Muitas vezes tarde demais, porque digamos que quando uma pessoa quando estabelece uma relação, seja ela profissional, seja ela familiar, e que não é agressora, estabelece a relação de boa fé. Sim. E quando estabelece a relação de boa fé, admite também a variabilidade humana, do humor, das sensibilidades, das formas de estar, de comportamento, porque nós sabemos perfeitamente que há pessoas que parecem brutas, muito violentas, mas aquilo é apenas a forma como lhes sai. Mas tem um coração de manteiga, não é? Tem um coração de manteiga, são pessoas preocupadas, são os primeiros a afligir-se se algo não corre bem com as pessoas que são importantes para ela, e mesmo com o comum dos mortais. São aqueles que for preciso, está a chover torrencialmente e para o carro no meio da estrada para ajudar um desconhecido, nunca viram de lado nenhum só porque o carro está com os piscas, não é? Claro. Agora, o que acontece é que, muito frequentemente, as pessoas são atingidas precisamente porque há um princípio de boa-fé, há um princípio de altruísmo, há uma procura de colaboração que as relações resultem. E o agressor, e nós aqui temos que falar da figura do agressor, porque o agressor é alguém que está tipificado. Aquilo que é vulgarmente designado como vítima não está tipificado.
tem a ver com circunstâncias da pessoa, circunstâncias de vida, ou seja, toda uma série de fatores que podem contribuir para que essa agressão tenha campo aberto, mas não é a pessoa que escolhe. E já o agressor é agressor porque é essa a sua vontade. Portanto, é preciso aqui também limitar. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu, se calhar a culpa é minha porque deixei. Não. Quem é vítima, quem fica sujeito à violência psicológica ou a qualquer violência, não tem culpa. Até porque a ação, a iniciativa não é sua. E não existem perfis de vítimas, não existem perfis de culpados. Portanto, a pessoa não tem que assumir culpas que não são suas. Mas ao permitir que isso aconteça, não se está também a deixar... está a permitir. Aqui a nuance, os contornos são muito difíceis, por isso é que é uma armadilha. São areias movediças. Quando a pessoa anda sobre elas, parecem sólidas. Para um pouco e afunda-se, vai-se afundando. Porque aquela situação que a pessoa não reconhece como perigosa, porque está a resolver um aparente distúrbio, um mal-entendido, isso é aproveitado e para ser utilizado contra a pessoa que é sujeita à violência pelo agressor, porque vai manipular. É aquela pessoa que a pessoa teve um engano perfeitamente inocente, por exemplo, na data. O agressor não vai reconhecer que qualquer um de nós pode enganar na data ou no dia da semana. Vai dizer, pois, não é sempre falhas. A mesma coisa. Se uma cabeça no ar, onde é que tens a cabeça? Você está aqui a uma andorinha. Isto vai ofendendo, vai diminuindo, vai roubando ao outro a dignidade, vai roubando o estatuto, vai desequilibrando mesmo a própria relação, de modo a colocar a pessoa que é alvejada por este tipo de discurso numa diminuição, numa sujeição, numa impossibilidade sequer de resposta, de dar uma resposta. E gradualmente isto vai acontecer. Nós temos situações, por exemplo, hoje em dia uma questão que está muito em cima da mesa, até porque a União Europeia está a participar de uma forma, como é que eu ia dizer, substancial, para prevenir a violência doméstica. A violência doméstica começa frequentemente pela violência psicológica, nem que seja na fase de namoro. Que é a pessoa a quem é retirada a autonomia, é a pessoa a quem é retirada a capacidade de intervir. Não percebes nada disso, és burra, tu não és sempre o mesmo desastrado, não me ligas nenhuma. Ou seja, as pessoas estão constantemente a sofrer abanões emocionais, abanões efetivos, a serem postas em causa. Isto tanto para o homem e para a mulher. E quando se chega numa relação à agressão, é porque já houve um apalpar de terreno. É porque a pessoa já sente que pode avançar sem risco. E naquele momento, mesmo que a pessoa agredida reaja, já não vai resolver nada, porque há todo um passivo, há toda uma progressão insinuante, torpe, quase invisível, mas que foi criando essa relação, foi estabelecendo aquela relação. E quando a pessoa é agredida, quando a pessoa é enxovalhada, já não tem condições para contrapor, para reequilibrar a relação e continua a estar sujeita sistematicamente à violência, eventualmente a agravar ainda mais, porque a relação já não tem como ser restaurada. Quando é no início, das duas uma, ou se dá a ruptura, ou a pessoa, como é que eu ia dizer, arrepia caminho, como se costuma dizer. E a natureza das relações é definida muito precocemente. Curiosamente, logo nos primeiros minutos do conhecimento. E se as situações não estão equilibradas, antes que elas durem demais,
Mas como é que nós percebemos, nós, duas pessoas, digamos, que se estão a conhecer em qualquer tipo de relacionamento, como é que nos primeiros minutos, uma questão prática, gostava que nos desse um exemplo. Assim, nós estamos a entrar em campos da psicologia e do afeto que não são muito fáceis de abordar. Porquê? Porque quando há um conhecimento, a relação não se estabelece apenas numa base de racionalidade e de comportamento. Qualquer relação não profissional, se bem que nas relações profissionais também é bom que as pessoas se entendam, mas qualquer relação não profissional, ou seja, de amizade, afetiva, de amor, passa sempre por uma questão que tem a ver com a necessidade que a pessoa tem, o complemento. E este complemento não é apenas de ordem psicológica. Tem também questões de ordem biológica que hoje em dia já se conhecem bem e que têm um peso bastante grande e que impedem esta, como é que eu ia dizer, a sensatez, a lucidez no estabelecimento de uma relação. Por isso, nem sempre no início a pessoa consegue ter elementos para se aperceber. Além disso, tínhamos noção de uma coisa. As relações no início são muito falsas. Pois, exatamente. Porque é meio mundo a enganar meio mundo. Portanto, são relações de sedução. Exatamente. Logo, um agressor, e atenção, quem está a ouvir, tenha isto na cabeça. O agressor é, por norma, logo desde o início, o companheiro ou a companheira de sonho, o melhor que podem imaginar. É aquela pessoa que, enquanto não domina, é extraordinariamente sedutora, atenta, porque é alguém que tem muita experiência a reconhecer, identificar, a lidar e a dar resposta às aspirações que o parceiro deixa passar tem. Enquanto que uma pessoa desastrada às vezes é um mau sedutor porque é cego ou não se apercebe do que é que a contraparte procura, deseja, às vezes até por uma questão de timidez, o agressor frequentemente encarna o modelo ideal. Pode ser o fator de segurança, pode ser a pessoa que tem muita certeza, pode ser a pessoa que tem sempre uma resposta, pode ser a pessoa que sabe resolver tudo, pode ser aquela pessoa que está constantemente a dar atenção. E agora, identificar se isto é de facto alguém que tem um íntimo generoso, pois. Dedicado, ou é um agressor. O agressor sente-se quando a pessoa começa a fazer coisas que vão contra si própria. Quando a pessoa começa a ceder, a prescindir, a não se concretizar, a não se realizar, a contrariar-se. Exatamente. Ia-lhe perguntar, o agressor não gosta de ser contrariado? Pode ser um padrão? O agressor pode achar muita graça a ser contrariado enquanto ainda está na fase de sedução. Quando saiu da fase de sedução, torna-se uma pessoa muito desagradável e, no limite, bate. Aliás, hoje começa a ser cada vez mais falado, não quer dizer que já não acontecesse, mas hoje começa a ser mais divulgada situações de agressões em namoro. Sim, até sim. Porque atualmente o padrão de relações se altera e enquanto nós no passado tínhamos identidades relacionais distintas, havia o namoro, havia o noivado, havia o casamento. Hoje em dia, do namoro à coabitação, às vezes é só uma questão de oportunidade. Sim, sim. Por isso, nem sempre aquilo que é uma relação de namoro tem, digamos, aquela natureza, aquela caracterização de uma relação de namoro do passado, em que aí havia até uma certa contenção, porque ainda era um período em que, com o apoio da família e dos demais amigos, etc., uma relação poderia ser interrompida sem grandes perdas. Hoje em dia, se calhar,
só falta mesmo é as pessoas viverem debaixo da mesma casa. Porque quantos namorados nós não conhecemos hoje já fazem uma economia em comum. Porque começam a ter projetos, querem passear, se calhar juntam dinheiro para comprarem os dois um carro, ou fazem umas férias em conjunto, juntam o dinheiro para as férias, ou mil e uma coisas em que as pessoas já começam a fazer uma economia comum ainda antes de coabitarem. Mas quer dizer que o tempo é determinante para se perceber um agressor? Para o tempo psicológico. O tempo psicológico. Porque o tempo real... Porque quando a pessoa sente que não há respeito, ela não está... Ainda antes de se colocar a questão do respeito, as pessoas vão notando que há pequenas desconsiderações. E que são sempre no mesmo sentido. E que se vão acumulando. E que não há uma recíproca. E o ser humano tem uma característica péssima. É que quanto mais cede, mais sensível é a uma perda de autoestima. E quando há a perda de autoestima, e isto é uma característica psicológica muito utilizada pelos agressores, a pessoa começa a achar que merece, que ela é que é culpada. Ou porque não se impôs na altura própria, ou porque se calhar o agressor até é muito bom porque lhe dá atenção. Agressor ou agressor? Aqui, sim, quando claro. Falo, desculpa eu não ser politicamente correto, mas eu ainda falo português antigo. O agressor é muito bom porque até dá atenção. O agressor é muito bom porque mais ninguém aceitaria uma pessoa com tão poucas qualidades. Porque, vejamos, a maior parte das pessoas são modestas. Muito frequentemente nós encontramos pessoas que até se apresentam de uma forma um pouco elaborada ou complexa, mas a miúde para ultrapassar uma certa situação pessoal em que não se sentem assim tão importantes, mas socialmente têm que fazer esse esforço para não serem trucidadas. E, principalmente quando há relações, uma pessoa que está de sentimentos, de afetos limpos, chamemos-lhe assim, espontâneos numa relação, é uma pessoa que já sente-se bavejada pela sorte porque tem uma pessoa que ama. Tem amor na sua vida, e o amor, como nós sabemos, é uma dimensão importantíssima na nossa vida. Mas o que é mais importante? Ter uma pessoa que ama ou ser-se O amado? agressor não ama. Ou ser-se amado? O agressor não ama. Ama-se. Exatamente. O agressor não ama. O agressor possui. O agressor é uma pessoa que funciona por posses. É meu, portanto a pessoa faz aquilo que eu quero, pensa aquilo que eu quero, está como eu quero e atura aquilo que eu quero. Mas disfarçadamente. Sim. Era bom que fosse assim. Mas quem me está a ouvir, conhece certamente casos em que a própria pessoa se vai cegando e que... Isto é tudo feito também de uma forma muito subtil, não é? É porque há uma manipulação. Pois. A pessoa vai sendo convencida, vai sendo enganada pelo próprio agressor. Em última análise, a pessoa pode chegar à despersonalização, deixar de agir por ela própria, perder-se e ser apenas uma expressão de uma vontade alheia. E aí, quando é que diz para mim basta? Para mim basta, vem um pouco com a sensatez, com a ponderação. Mas uma pessoa despersonalizada, quando consegue ser sensato? A pessoa despersonalizada só em situações de desequilíbrio muito grave é que está em condições de fazer a tal ruptura. Pois, então como é que se ajuda? Como é que se dá o grito? Como é que se corta? O que eu posso dizer da experiência que eu tenho, inclusive dentro da própria associação, é que quem está sujeito à violência psicológica normalmente sente que é infeliz, tem dificuldades em gostar de si próprio, que não faz a vida que sonhou, que não consegue, que há uma série de falências na sua vida e que julgam que estão sozinhas.
Essas pessoas acham que ou a culpa é delas ou que só elas é que vêm assim porque a família não acha assim. E quando digo família, são irmãos, são pais, claro. são avós. Quantas vezes não são esses mesmos que dizem lá estás tu com a mesma situação, então não estás a ver, vocês sempre se deram bem, agora estás pai com essas coisas porquê? Porque só agora é que me apercebi. Não te apercebeste, tu se calhar agora estás a atravessar uma fase má, porque há uma grande pressão para a conformidade, para a pessoa se conformar à sua vida, até porque também às vezes é uma certa dificuldade que as pessoas têm de lutar de viver com a sua consciência, porque quando alguém que nos estima é confrontado com uma situação destas, ele próprio também vive uma situação de agressão, e esta situação de agressão pode levar à sensação de uma má consciência, de ele também ter falhado, ter sido conivente, e há também uma resistência neste reconhecimento. Pode haver uma resistência neste reconhecimento. Às vezes até de amigos que também participaram nas mesmas brincadeiras que ofendiam. Eles estavam de boa fé, que julgavam que era uma brincadeira. Mas outra pessoa não estava de boa fé. Era uma forma de condicionar, de subjugar o parceiro. E onde é que esta pessoa que é vítima, neste caso, pode pedir ajuda? Esta pessoa, para pedir ajuda, nem sempre o agregado familiar é uma solução. Os amigos também nem sempre são uma solução. Às vezes, já conseguir rasgar uma janela já é muito importante. Ou seja, a pessoa perceber que não está sozinha, que não é a única pessoa que está nessa situação, poder falar com alguém que, para além de ouvir, também entende, compreende, porque este isolamento leva a que muitas vezes eu vou usar vítima só por uma questão de agora de não usar assim rebuscar. A vítima nestas circunstâncias pode sentir que é a única que está a ver mal a situação, que se calhar está muito sensível, que ninguém a compreende, porque não vê mais ninguém, ou pelo menos não identifica a situação em mais ninguém. Os amigos ou a família também não reconhecem esta situação, porque frequentemente o agressor é uma joia, o agressor ou a agressora são joias junto da família, são o marido ou a mulher modelo, são pessoas que são extraordinariamente solícitas, atentas, voluntariosas, são pessoas que normalmente nunca se esquecem no aniversário ou de uma lembrança ou do telefonema, quando há um convívio daqueles acepipos que a pessoa gosta ou da cadeira. Portanto, são pessoas que fazem inclusive um esforço muito grande, já porque gostam de seduzir, gostam de enganar, gostam de ser importantes para os outros, ou seja, gostam de arregimentar admiradores. E depois também há uma forma de isolar socialmente a pessoa que está subjugada por eles, porque mais ninguém vê aquilo porque a pessoa que é agredida vive. A situação que a pessoa agredida vive não é vista por mais ninguém. E a pessoa começa a duvidar. Duvidar se há mais alguém. Se é a pessoa que é fraca, se é a pessoa que se calhar até é irritante, se é a pessoa que é incompetente e que gera aquele tipo de reação do parceiro. E há alguma forma de comunicar, desculpa interromper, há alguma forma de comunicar este grito ao parceiro, neste caso o agressor? A pessoa já tentou várias vezes. Como é que se comunica isto? A pessoa tenta, só que não há remédio possível. Já tentou falar, já tentou apresentar, já tentou mostrar que magoa, já chorou. Não há uma consciência do agressor. Mas o agressor gosta de vítimas. Eu vou dar um exemplo perfeitamente pateta e que as pessoas conhecem. É frequente, agora espero que não tanto, mas é frequente que haver um pai que, principalmente antes da primária, se veio queixar que o filho ou a filha são sistematicamente agredidos pelos outros meninos. E qual é, para além da revolta, qual é a grande dúvida? Então os outros meninos, quando batem, não veem que o magoam? Isto é um bocado como os efeitos especiais nos filmes. Se um filme não tiver, certos filmes de ação, se não tiverem efeitos especiais, não tem graça nenhuma. A pessoa, quando bate, se o outro não chora ou se devolve, não acha graça. Ou não tem efeitos ou ainda tem custos. Agora, se a pessoa bate, provoca choro,
ótimo. Portanto, eu tive, como resposta do meu poder, uma reação à minha força. Até porque os seres humanos são muito hierárquicos e nós, antes da civilização, somos muito naturais. E procuramos, naturalmente, e numa fase menos desenvolvida da nossa vida, regular as relações sociais, definindo uma hierarquia. E quem agride tem poder, sobe na hierarquia. Resultado, a criança que chora, se já chora com um, os outros vão lá bater, porque é uma criança que vai descendo na hierarquia. Ora, a questão não é então não vê que choram, não têm pena. Não têm pena. Isto, desculpa, mas de uma forma muito crua, uma criança quando bate na outra e a outra chora, tem uma sensação de vitória. Então, pode-se dizer que o agressor não tem, é incurável ser-se agressor? Não há forma de se... O agressor só tem uma força maior, só tem um poder maior. E muitas vezes o poder maior não é propriamente o poder judicial, porque ele aprende a fintar com isso, a fintar o poder judicial, não é o poder social que ele também manipula, porque o agressor é alguém que já vem com uma perturbação de caráter, é uma pessoa que já vem com uma subversão de caráter. Ou seja, se o agressor aceitasse perder o poder, porque ele tem prazer, seria alguém que teria que passar por um processo de tratamento, eventualmente psiquiátrico. Porquê? Porque, para já, temos que ter presente uma coisa: não há intervenção psiquiátrica, ou pelo menos psicológica, sem vontade da pessoa. No caso de psiquiatria, há situações em que pode intervir porque há alterações à ordem pública, a pessoa corre risco por aí fora. Agora, a nível de acompanhamento psicológico, só se a pessoa quer. Mas o agressor não tem vontade de deixar de agredir, porque ele tem prazer. Dá-lhe uma sensação de omnipotência. Dá-lhe prazer. E aqueles casos em que as crianças são vítimas de violência psicológica desde muito cedo, em casa e até também na escola, eles vão ser futuros agressores? Ou vão ser vítimas no futuro? Assim, uma vítima à partida não está pré-definida. Uma pessoa que eventualmente nas relações amorosas, nas relações afetivas, será a mais frágil. Porque depois há aqui situações em que as pessoas repetem um pouco o mesmo padrão. Saem de uma má relação para cair noutra má relação sistematicamente. Isto pode ter a ver com problemas de autoestima que a pessoa tem por ter sido submetida à agressão e se levá-la à insegurança, precisar de ternura, de carinho, de reconhecimento por aí fora. E o agressor tem todo este padrão de comportamento que vai equilibrar, vai compensar na fase inicial a pessoa que tem essas necessidades. Então parece a relação perfeita. Aquilo que tira tudo, sabe aquilo que tira, dá a quem não tem nada aquilo que a pessoa precisa de receber. E há um padrão nestas relações. Isto no plano afetivo é mais frequente. Porque nos outros planos tem mais a ver com contextos. São situações sociais de desrespeito, de transgressão. Já há uma situação de transgressão social. No plano afetivo é num plano mais íntimo, é num plano menos exposto ao crivo, ao critério comum. E a pessoa acaba por sujeitar voluntariamente. Sujeitar não, a relação está a correr bem. Sim. Só que quando finalmente há a consolidação da relação, a pouco e pouco vão surgindo os problemas. E aí a pessoa já se sente agarrada, já sente não já tem um sair. Compromisso que não... Inclusive o agressor, a pessoa já falou muito. E o agressor vai usar as suas próprias confidências para a diminuir, para a ameaçar, para chantagear, para a agredir.
Oh, Nuno, isso é realmente arrepiante. Pensarmos que vivemos num mundo em que não se pode confiar. Na verdade, abrir o coração, isso que acabou de dizer é tão verdade que até arrepia, de alguém usar contra nós as nossas próprias confidências. Sim. Isso é muito frequente. Confidências, inclusive em fases mais avançadas, porque nem sempre, às vezes também o agressor não se revela de início, revela-se numa relação, já a relação vai adiantada. Por exemplo, situações de oscilação de segurança profissional, de alteração de rendimentos, pronto. Situações que de repente são críticas e o agressor que até ali nunca se tinha revelado, surge, portanto, revela-se também numa fragilidade. Em momentos em que há uma fragilidade. Isto podemos ter, por exemplo, nas relações, nos casamentos, acontece que o agressor se está a aproveitar de uma situação económica confortável e o parceiro, seja homem, seja mulher, que assegurava isso, num determinado momento, ou porque as ações perderam valor, ou porque a empresa foi à falência, seja lá as circunstâncias que aconteceram, deixa de ter aquela segurança de dar, de garantir ao agressor algo que até ali era um dado adquirido. E o agressor vai a revelar-se. Porque já não precisa de seduzir. Até ali, para ter benefício, tinha que seduzir. Porque aqui as configurações são várias. Desde aquela pessoa que ganha ascendente até aquela pessoa que parece que está tudo bem e que nem sequer tenta essa via e parece a mais cordata e a mais civilizada das pessoas. Por isso, quando há situações de fragilidade, as pessoas não têm ainda presente que é mais importante resolverem essas questões, pelo menos terem consciência delas, porque quem está fragilizado sente essa fragilidade e numa relação tem pontos onde a pessoa tem dificuldade em manifestar-se ou que procura ocultar ou que tem uma certa vergonha ou relativamente aos quais se sente desconfortável. Estava aqui a pensar nos casos em que são muito comuns dos adultos dizerem que têm um certo padrão de comportamento porque em criança sofreram de abusos, ou isso justifica um agressor? Assim, se justifica o que nós quisermos justificar. Porque se o agressor retirasse uma experiência desagradável da sua agressão, voltemos às crianças. Uma criança dá um estalo e a seguir recebe um murro, provavelmente deixa de ser agressora, pelo menos daquela criança. Ou seja, a agressão funciona enquanto der prazer. Enquanto transmitir a sensação de poder. Enquanto for alimentada. E é alimentada pela vítima. Temos um exemplo ótimo. Um indivíduo que era extraordinariamente apagado na sua juventude, inclusive é um frustrado, e que conduziu à morte milhões de pessoas. Hitler. Isto foi um resultado desta frustração? O resultado de frustração e de ter tido a oportunidade de exercer poder. Pois, lá está também a oportunidade. No caso de a vítima não estar tão atenta, acaba por se deixar envolver e talvez quando já está muito fragilizada, já não tenha... Fragilizada e muito presa. Exato. Aí já é difícil de gritar, para mim basta. Porque inclusive o agressor vai explorar a consciência ética e moral da pessoa que agride. Inclusive vai distorcer. São pessoas que são particularmente hábeis em perverter o que a pessoa diz.
A pessoa diz algo e na boca deles dá sempre a ideia que é uma coisa diferente. Agora estava aqui a lembrar-me de uma situação muito casual, e desculpe estar a interromper, mas daquelas pessoas que criam uma situação dura, enfim, que deixa a outra completamente fragilizada, e no dia a seguir telefonam a perguntar: então, estás mais calmo? Porque aí colocam o erro agravado na pessoa que teve o comportamento que não soube estar à altura. Eles desencadearam, mas depois é como se o ónus é todo de quem foi provocado. Pois. Aliás, isso, por exemplo, na violência psicológica feminina sobre o homem, é um clássico em que um homem pode estar durante 5, 10, 15, 20 anos sujeito a uma agressora, de manhã à noite, e posso dizer que há casos que são sufocantes, e há um dia que está com uma constipação ou está a tomar um antibiótico errado e a mão levanta, e a partir desse momento ele perdeu a família toda porque ele é que é o agressor. É uma das preocupações da Para Mim Basta, porque a agressão psicológica é de tal modo invisível que a nível social, a nível judiciário, corre-se o risco de a pessoa sofrer o agravamento da agressão por agir, por denunciar. Um homem que denuncia uma agressão psicológica está na mesma situação de uma mulher que denuncia a agressão psicológica que mais ninguém vê. É descredibilizado, é ridicularizado. Precisamente porque não existe esta materialidade da ação. Exatamente. E do efeito. Exatamente. Por isso, a nível da agressão psicológica, é muito difícil, nós temos poucas ferramentas. O que nós podemos dar atualmente é, ponto 1, um espaço onde as pessoas sabem que são ouvidas. Ponto 2, um espaço que é sigiloso, porque as pessoas... Inspira confiança também, não é? E que inspira confiança, mas aí também vai depender da pessoa, porque a pessoa, quando está fragilizada, já duvida de tudo, já duvida de todos, a pessoa sente-se muito sozinha, a pessoa sente-se ferida, inclusive é na sua capacidade de relacionamento e de avaliar os outros. Pessoas que sintam que têm algumas fragilidades, que têm algumas feridas, eu não estou a dizer para não entrar em relacionamentos, porque isso faz parte da natureza, e encontram-se muitas vezes pessoas maravilhosas, claro, que por acaso não são sedutores, são mesmo assim, mas se sentem que há alguma sensibilidade nesse aspecto, procurem ajuda profissional, procurem conhecer-se. Não quer dizer que isto altere algo na própria pessoa, mas pelo menos a pessoa fica alerta, fica a conhecer-se melhor, fica também com a consciência que tem o direito, todos nós temos o direito de acertar, todos nós temos o direito de errar. Há pessoas que gostam de partir pratos. Está correto? Não. Sentem prazer? Sentem. Admitem? Admitem. Ou seja, nós não temos de ser perfeitos, não temos de ser meninos do coro. Agora, é importante para uma pessoa sensível, portanto, que já tem, de alguma forma, vivências que não foram muito favoráveis durante a sua construção, que se descubram, que se revelem a si próprios, que sejam capazes de se ver tal como são, sem que isso, sem se sentirem diminuídas, humilhadas, ou menos quem quer que seja. E esta também é uma das prioridades da Associação Para Mim Basta. É uma das prioridades, precisamente pela revelação e com a vossa ajuda, que tem sido preciosa, de apresentar que a violência psicológica existe, que a violência psicológica é comum, que a violência psicológica atinge tanto a pessoa que é diretamente sujeita à violência psicológica,
como todos aqueles que estão presentes. Frequentemente esquecemos dos filhos. Quando há violência psicológica sobre um dos pais, os filhos são igualmente atingidos. E são atingidos de duas maneiras. São atingidos a nível emocional e afetivo e são atingidos a nível moral. Porquê? Porque eles vão ficar sujeitos a uma deformação moral, uma deformação ética. É frequente os filhos terem, inclusive, aquilo que se chama, tecnicamente, a identificação com o agressor. Porque se alguém agride, é porque essa pessoa tem razão. Porque um pai não é injusto. E se um pai humilha, se um pai ralha, quando digo pai, digo mãe. Claro. Não vamos usar aqui um parente, sim, porque claro. não são parentes, são Claro. pais e mães. Quando um dos pais ralha, grita, humilha, ofende, mostra descontentamento, o filho não vai pôr em causa. E quanto mais jovem for, menos em causa irá colocar. Quantas vezes pais ou mães não são sujeitos a violência psicológica por parte dos filhos, que replicam precisamente esse comportamento que assistiram e que acham que era justo, porque um filho não concebe que um pai não haja da melhor forma, pelo mais correto. Exatamente. Neste caso, como é que podemos recorrer à associação Para Mim Basta e o que é que podemos esperar em termos de apoio? Pronto. A associação Para Mim Basta, neste momento, é uma associação, como se costuma dizer, é uma irmandade pobre. Nós temos como fundadores e que estão neste momento a mobilizar mais o projeto 2 psicólogos que atendem os contactos já quer pela net, Facebook, mensagem privada, e-mails. Alguns casos já têm acontecido por telefonema. Dentro das nossas disponibilidades, atendemos, falamos. Nós, neste momento, não temos ainda recursos nem voluntários que possam fazer, por exemplo, um apoio ou um acompanhamento psicológico gratuito. Por isso, em termos de prestação de retorno de serviço, não podemos dar garantias, mas estamos disponíveis e têm surgido situações às vezes um pouco emocionantes de pessoas que pela primeira vez conseguem falar do inferno em que vivem com alguém que a escuta, mas não é só o escutar, digamos, de disponibilidade. Alguém que escuta e que sabe o que é que essas pessoas estão a atravessar, o que é que essas pessoas vivem. Podem também participar, podem procurar-nos no sentido de se associarem e de ajudarem a associação a ter meios para poder melhorar a sua intervenção. Podem procurar-nos facultando, com caráter anónimo, evidentemente, se quiser o seu testemunho, porque nós estamos a construir a página da nossa associação, que já vai aparecendo, mas ainda há muita coisa para construir, que pode ser um ponto em que vão ajudar outras pessoas a perceber que outras viveram ou vivem o mesmo. Isso é uma ajuda, porque permite que as pessoas não se sintam sós, desculpem a expressão, não se sintam anormais. Claro que sim. Que é um dos grandes problemas de quem é agredido, é que começa a sentir anormal alguém totalmente diferente, desajustado, com vergonha errado, de si próprio, com vergonha, inclusive com acharem que não merecem ser pessoas. Exatamente. Porque há situações muito graves. Também é uma ajuda para quem já passou e ultrapassou, porque sente que está a ajudar a combater esta praga e a ajudar outras pessoas. Podem ajudar também, porque há pessoas que não estão sujeitas a estas situações, mas que são sensíveis. A associação tem muita coisa para construir. Neste momento o que vamos fazendo é com a ajuda de pessoas de informática, pessoas que têm feito alguns donativos, pessoas que têm facultado algum material, muitas vezes até gráfico, em PDF,
porque pretendemos um dia mais tarde poder disponibilizar uma espécie de biblioteca online onde as pessoas possam consultar algumas obras, quanto mais não seja até para se descontrair um pouco, porque às vezes o isolamento é tão grande que a pessoa também precisa se distrair um pouco. Por isso, há muito para construir, há muito em que as pessoas podem ajudar. Para nos encontrarem, pode ser através do nosso site, o www.paramimbasta.pt. Nós estamos com o apoio da Junta de Freguesia da Sé, que nos faculta um espaço para a Associação desenvolver as suas atividades na própria sede. Temos um projeto em comum com a Sé na Escola do Alto das Covas, na Escola Infante Dom Henrique, em que uma das nossas fundadoras está lá desde fevereiro deste ano, precisamente a desenvolver trabalho nesta área, porque nós acreditamos que a violência psicológica não se combate apenas quando ocorre. A violência psicológica combate-se na monda, mondando, ou seja, criando as melhores condições de desenvolvimento das pessoas para que elas não se diminuam, não se sintam diminuídas ou não sejam diminuídas. E quantas vezes começa logo no espaço escolar essa exclusão, que não é voluntária, mas porque a pessoa não tendo os apoios necessários na altura própria, acaba por... E às vezes até a própria consciência ou o conhecimento que traz uma nova consciência daquilo que deve, do limite, do espaço que deve dar. Sim, exatamente. Do respeito que pode, não é que deve, que pode exigir. Às vezes a pessoa não tem muito essa noção. E outro aspecto, que esse é muito importante, que é um grande travão, é precisamente crescermos para podermos expor. Se a nível particular, a nível privado, pode ser um pouco difícil, a seu tempo poderá ser uma realidade, mas a nível, por exemplo, de empresas, onde há mais práticas de respeito pelas pessoas, há determinadas formas de exposição que bastam. Exatamente. Às vezes um simples estar no passeio em frente, porque há questões que são uma espécie de emblemas. Se ali se está é porque há alguma coisa. Se há fumo é porque há fogo. E às vezes isso é o bastante para extinguir determinadas práticas, procurar. Além disso, a associação também está disponível não só para atender pessoas particulares, mas também a nível de empresas que queiram sensibilizar as suas estruturas para esta questão, que desejem ter uma ideia se poderá ou não existir algum tipo de situações que possam configurar, porque muitas vezes isto acontece sem as próprias instituições saberem. Há pessoas nas instituições que têm práticas que são desconhecidas pelas chefias ou pelo próprio patronato. Outras, de serem tão tradicionais, aparentemente já não há a percepção que a época é outra e que com pequenos ajustes melhora-se. E as empresas têm a noção que, tendo um equilíbrio dentro da sua estrutura, junto dos seus trabalhadores, porque as empresas vivem dos trabalhadores, têm retorno. A nível de produtividade, a nível de empenhamento, a nível de ideias, porque o mundo é feito de pessoas, seja o nosso mundo privado, o nosso mundo pessoal, o nosso mundo afetivo, como o mundo das empresas, o mundo das organizações. Nuno Gonçalves, nós estamos no fim do tempo, mesmo no limite, e vou repetir-me no que disse inicialmente, ficou tudo por dizer, e portanto o convite fica feito para que noutra oportunidade nós possamos ainda especular, no bom sentido, um pouco mais do que é esta vertente tão
disfarçada, que é a violência psicológica na família, no trabalho também e na sociedade em geral. Da minha parte, resta-me agradecer a sua presença, desejar o melhor do mundo para a Associação Para Mim Basta e dizer que o Rádio Clube de Angra está à disposição para que todos os eventos possam e devam ser reclamados e anunciados aqui, porque para nós basta. Obrigado. E eu gostaria de terminar só dizendo que estamos disponíveis para colaborar convosco e aproveitar esta janela para o mundo que nos dão. Por razões profissionais ainda não nos é possível prever quando é que será possível fazer um direto. Teríamos todo o gosto em fazer, porque certamente há respostas e há perguntas que ficam aqui por abordar. E terminava com uma pequena lembrança, uma pequena referência. Quem está sujeito não é culpado. Uma pessoa que está sujeita, ainda que esteja só, ainda que não nos possa estar a ouvir agora e não ter como chegar a nós, está só, mas não está sozinha. E por muito que lhe façam sentir que o erro é dessa pessoa, não é. O erro é de quem bate sem legitimidade, sem estar para isso legitimado, sem estar para isso apoderado, utilizando uma linguagem tauromáquica. Portanto, quem agride, transgride. Não é quem está sujeito que errou. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas que estão do outro lado, aqueles que vão sendo agredidos e infelizmente são cada vez mais ofendidos. Tenho então continuação de um bom domingo e até uma próxima oportunidade, Nuno Gonçalves. Uma boa tarde a todos, um bom domingo. Boa tarde, obrigada. Confidências com Eduarda Borba. Aos domingos, entre as 15 e as 16, o lado mais filosófico da sua rádio.